Oi galera, beleza? Como é que vocês estão? Passou as férias de julho, né? Então vamos voltar às atividades, beleza? Mais uma aulinha prática rápida com o professor Dário, tá? Lembrando, no finalzinho do vídeo deixa seu joinha, deixa seu like, que a gente agradece, beleza? Isso vai fortalecer o nosso canal. Algumas pessoas têm feito alguns comentários, né? E eu tenho procurado responder, beleza? Mas não deixa de compartilhar com seus amigos, com sua família, falar das nossas atividades, tá? Isso aqui, o objetivo é a gente tá dando um auxílio, né, para algumas pessoas. Inclusive, estamos aí, hein? Para quem vai fazer o vestibular, o pé no vestibular, no Enem, finalzinho de ano aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que, inclusive, alguns alunos falam assim: professor Dário, isso é geografia ou história? Dentro do conceito das ciências humanas, nós trabalhamos Guerra Fria, né? Inclusive tem alguns alunos que brincam comigo. Professor, isso aconteceu lá na neve, né? Não, gente. Então a Guerra Fria é um dos temas que nós vamos trabalhar agora, né? E eu vou explicar aí, podendo sanar algumas dúvidas. Coisa rápida, por quê? Dentro do contexto da Guerra Fria, é um amplo conteúdo, né? Que a gente trabalha na geografia também. Inclusive conteúdo para o pessoal do segundo colegial, tá? Esse conteúdo não se aplica muito bem a alunos do ensino fundamental 1, com raras exceções, não me escapa da memória, eu acho que no nono ano já consegue trabalhar isso aí, tá? E em algumas aulas de geografia do oitavo ano consegue falar, beleza? Então eu vou colocar aqui algumas características da Guerra Fria, né? O período, quais as ideologias, os principais objetivos da Guerra Fria. Com certeza, alguns alunos podem conciliar esse conteúdo com a disciplina de história, tá? Mas enfim, como eu falei já, é um conteúdo que está relacionado às ciências humanas, geografia, história, filosofia, sociologia. Beleza? Vamos lá? É importante ressaltar o seguinte: o início e o fim da Guerra Fria, tá? Um período, eu sempre coloco Guerra Fria entre aspas, porque é um período que não aconteceu confrontos armados, né, com homens com armas, em trincheiras, etc., né, como é o caso da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então eu sempre coloco entre aspas, é um conflito ideológico entre as duas superpotências, quais? Potência capitalista Estados Unidos e potência socialista URSS, União Republicana Socialista Soviética, tá? Então, no fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, eclode um novo conflito. Conflito esse que iria idealizar o mundo, se seria socialista ou capitalista, tá? Capitalista derivada dos Estados Unidos, que teria como ideologia, que é o que nós vivemos hoje, né, de origem da propriedade privada, tá? E capitalismo e socialismo, perdão, da União Soviética, tá? Então, durante o período, eu até costumo brincar com alguns alunos, que a Guerra Fria é uma sequência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o mundo iria definir quem iria mandar, ou seja, quais os países que teriam poder sobre a nação mundial. É lógico, isso se aplicaria de acordo com o passar do tempo, né, gradativamente, não seria assim de uma hora para outra, tá? Então, a partir de 1914 a 18, né, que foi a Primeira Guerra, de 1939 a 45, que foi a Segunda Guerra Mundial, o mundo já definiu o que seria. Tá? Por quê? Porque foi nesse período que os países industrializados travaram guerras. Ou seja, aqueles que iriam ganhar, eles iriam ter aliados. Tá? Aqueles que iriam perder, iriam se aliar aos ganhadores. Então, é uma disputa que a gente pode até, né, eu posso incorporar aqui, que iria dar origem à globalização, tá? Então, esse período iria dar origem à globalização que a gente conhece hoje, tá? Inclusive, alguns livros de história, né, e geografia, eu costumo sempre pregar para os meus alunos que a globalização ela tem origem lá no capitalismo comercial, né, 1500, né, foram os seus primeiros passos, tá? Mas enfim, então, a partir do fim da Primeira e Segunda Guerra Mundial, se idealiza a Guerra Fria, tá? Se a Segunda Guerra Mundial termina em 1945, em 1947 inicia-se um novo confronto. Confronto, o quê? Ideológico. De que ordem? Militar.
tecnológica, social, econômica e política. Tá? Foram esses fatores que idealizou o conflito que nós chamamos de Guerra Fria, tá? Entre as duas superpotências no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? De um lado, os Estados Unidos totalmente capitalista, que iria criar alguns organismos para ter como objetivos sanar os problemas deixados pela guerra, né? Inclusive um deles foi o FMI e o BUD, tá? O Fundo Monetário Internacional e o BUD, ou BID, que teria como objetivo o quê? Alavancar a economia dos países destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o capitalismo dos Estados Unidos idealizou fatores como esse. Tá? Também foi criada a OTAN, né, como organização do Tratado do Atlântico Norte, que é composto por 29 países. Eu nem vou colocar o nome deles aqui, mas são 29 países que teria como objetivo o quê? Justamente ser aliado do capitalismo norte-americano. Ok? Então aí, característica. Conflito ideológico socialista, né, e capitalista entre Estados Unidos e União Soviética, com ideologia política, militar, tecnológica, social e econômica, para definir qual seria o sistema que iria mandar ao mundo, socialista ou capitalista. Detalhe, pós o fim da Guerra Fria, alguns países continuaram sendo socialistas, né? Vou chegar lá daqui a pouco, ok? Esse conflito se caracterizou com uma ideia de que os países precisariam se reerguerem, né? Que a ideia de se tornarem capitalista ou socialista era justamente um sistema. Tá? O que era a economia socialista? A economia planificada, em que todo mundo teria a mesma ideologia. É claro, isso não iria vigorar, porque se hoje o mundo fosse socialista, acho, entre aspas, teria o lado bom, e entre aspas, maior parte lado ruim, tá? Porque a gente vê o caso aí de Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, né, que tem ideologia quase assim, a sociedade desses países vivem literalmente numa condição precária, tá? Então, durante esse período, o capitalismo iria se expandir na Europa por alguns países, tá? O leste da Europa iria ser caracterizado pelo socialismo, né, que seria a parte oriental, e a parte ocidental seria de países capitalistas, que seria justamente esses países que iriam se tornarem de industrialização mais rápida, tá? O oeste da Europa, tá? Que seria justamente os países como parte da Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Seriam esses países do ocidental da Europa, tá? Que seria aqueles banhados pelo Oceano Atlântico. Já os países do leste, que seria a Europa do leste, continuariam países com ideologia socialista, né? Como uma parte da Rússia, detalhe, tá? A Rússia, pela sua grande extensão territorial de quase mais de 17 milhões de quilômetros, tem a parte europeia e a parte asiática. Então, a Rússia asiática, Cazaquistão, Quirguistão, Azerbaijão, Tajiquistão, Turcomenistão, foram os países que continuaram com a ideologia socialista, ou seja, todos eles tinham ideologia de se tornarem socialistas, tá? Porém, alguns que foram perdendo o poder foram se idealizando como capitalista, que em especial foram primeiro os países do ocidental da Europa, tá? Ocidental quer dizer aqueles banhados pelo Oceano Atlântico, tá? O oriental demoraram mais, beleza? Eu não coloquei o nome deles aqui, mas eu estou só citando. E se alguém quiser saber mais, só é voltar o vídeo um pouquinho que vocês vão ouvir o nome dos países, beleza? Nesse período também ocorreu a chamada corrida espacial e armamentista, tá? Corrida espacial e armamentista, que seria justamente o quê? Como era uma disputa ideológica entre as duas superpotências, eles queriam mostrar um para o outro que teriam poder. Poder espacial seria o quê? Por exemplo, levar o homem para o espaço, levar o homem para a Lua, né? A princípio, em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem lançado no espaço. Em 1969, que inclusive fez agora 50 anos, né? A televisão mostrou aí vários, né?
foram os primeiros norte-americanos a pisarem na Lua, né? Em especial Armstrong, tá? Então significa que a corrida espacial teria por objetivo quem? Produzir foguetes para que pudesse o homem sair da Terra. Por isso que fala política e tecnológica, tá? Quem produziria uma máquina capaz de tirar o homem da Terra e ir para o espaço? Então quem produzisse iria impor ao outro que teria poder tecnológico. É lógico, eram potências, então eles estavam disputando, ok? Isso era a corrida espacial. E a corrida armamentista? Em alguns livros, né, fala assim da cortina de ferro, cortina de fogo. Foi um período na qual essas duas superpotências produziam arma de destruição em massa em grande quantidade. Abre-se aspas. A preocupação dessa superpotência, principalmente os países soviéticos, eram mais com armas do que com a população. Inclusive nesse período, né, na região da Ásia, parte fria, as pessoas morriam de fome. Enquanto o governo deixava as pessoas morrer de fome por falta de alimento, produzia arma de destruição em massa, né? Inclusive tem alguns vídeos que mostram aí as armas durante o período da Guerra Fria. Então, essa corrida armamentista era justamente produzir armas para que, se houvesse uma terceira guerra mundial, essas duas superpotências estivessem altamente preparadas. Ou seja, era justamente mais uma ideia de que o que o mundo iria ser delimitado. Dinheiro, capitalismo, né? Destruição do meio ambiente, destruição das sociedades, né? Inclusive eu coloquei um asterisco aqui, com detalhe para Karl Marx, né? Socialista, que a ideia desse homem, quem estuda um pouco dele sabe, a principal característica de Karl Marx era destituição familiar. Ou seja, o que seria isso? Destruir as famílias. Que algumas pessoas pregam, né, que isso seria bom, seria ótimo. Para esse período, era bom, né? Era bom. Mas para a sociedade que vive hoje, nós, professores, enfrentamos problemas catastróficos dentro das salas de aula, justamente por quê? Porque a destruição familiar idealizada por Karl Marx era o que iria mover o mundo capitalista dos dias de hoje. É por isso que eu sempre falo do professor Milton Santos, né, considerado geógrafo do século XX do mundo. Eu procuro sempre me inspirar nele porque meus professores eram todos discípulos dele, tá? Que algumas pessoas falam muito dele, né, de Karl Marx, Milton Santos e outros, né, políticos, geógrafos políticos. Mas enfim, vou entrar em mérito nisso, tá? Beleza? Então, a ideologia da corrida espacial e armamentista durante esse período, tá? Produção de foguete para ir para o espaço e produção de armas de destruição em massa. Abre-se aspas. Eu acho interessante quando a gente vê na televisão que manipula muitas pessoas que não leem, porque o melhor instrumento é a leitura. Falar que os Estados Unidos podem ter bomba de destruição em massa. Os Estados Unidos vive conflito com outros países, conflitos ideológicos ainda, por exemplo, com o Irã. Por que os Estados Unidos não permitem que o Irã possa produzir armas de destruição em massa? Mas os Estados Unidos podem, enfim. Desde esse período que já era potência, né? E essa potência ela não se aplica só a isso. A cultura, já falei em vídeos anteriores. Você veste uma blusinha aí com a estrelinha aí, quer dizer, vamos dar valor à América do Norte, né? O Capitão América. Quem é o Capitão América? Estados Unidos. Mas enfim, isso é outro assunto, ok? Isso é um período em que a Europa foi dividida, né? Inclusive a Europa dividida de um lado socialista e capitalista tem a ideologia da Alemanha, que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial tem alguns conceitos que falam que a Alemanha foi considerada causadora das guerras. Não pôde se armar, teve que dividir suas terras e pagar valores altíssimos aos países vencedores, tá? Então durante esse período a Alemanha, que hoje é um dos países mais ricos do mundo, foi dividido, né? De um lado a Alemanha Oriental, totalmente socialista, e a Alemanha Ocidental capitalista, né? Cortada pelo muro na Alemanha, na capital Berlim, né? Que inclusive eu coloquei assim no finalzinho aqui, ó, fim do conflito em 1989, né? A queda do muro de Berlim, que foi o que caracterizou o fim da União Soviética, né? Não só foi o fim, não só foi isso aí, isso foi caracterizou por quê? Porque a Alemanha derrubou o muro, né? Que era um dos países potentes da época, ok?
Aqui eu coloquei algumas ideologias, tá? Como eu citei o nome dos países, socialistas, que seria o leste, o capitalista, o ocidente da Europa, tá? Que eu já citei os nomes aí. Durante esse período também ocorreram alguns conflitos, né? Eu coloquei aqui, ó, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, tá o período aqui. Então, que esses países, inclusive, países que investiam nesse conflito, era justamente para que esses países se tornassem aliados, tá? Como é o caso dos Estados Unidos. Se eles investiam nesses países com esses conflitos ou guerra, né? Guerra da Coreia, entre as Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul, guerra do Vietnã e guerra do Afeganistão. Era beneficiado pelo investimento desses países, principalmente capitalista, para que eles se tornassem países aliados, ok? Então eu coloquei algumas características aqui, né? Para finalizar, pesquisa revela. Não é o caso, eu posso colocar aqui entre aspas, ok? China, um país de economia socialista. A gente sabe que nós consumimos tudo que vem da China. No caso do Brasil, posso até citar um exemplo, o alho que a gente consome vem da China, feijão e etc. e outras coisas, né? Só como exemplo, tá? Então, a China, entre aspas, um país de economia socialista, né? Mantida pelo império, pelo imperador. Porém, né, da década de 90 para cá, a China começou a produzir e vender seus produtos para o mundo todo. Hoje sendo o segundo país mais industrializado do mundo e que o mundo inteiro consome produto da China, tá? Mas Cuba, Coreia do Norte e Vietnã continuaram com a ideologia socialista, né? A gente pode ver o exemplo aí da Coreia do Norte, né? Que é um país fechado, entre aspas. Tem havido agora uma diplomacia econômica, né, entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, que são considerados potência, para que se quebre as barreiras da ideologia socialista, né, e comunista, né, do país Coreia do Norte. Né, um país totalmente fechado. Todavia que não vende, não compra produto entre outros países. Tá? No caso da China não, porque a China tanto compra quanto vende produtos para outros países. Ok? Cuba, infelizmente, né, a gente tem uma ideologia de falar de Cuba, mas Cuba é um país que tem uma economia arcaica, quer dizer, antiga, sucateada, né, não tem indústria, as pessoas, infelizmente, vivem em cima de uma ideologia derivada do governo antepassado, né, de Fidel Castro até hoje, e que a população, infelizmente, vive à mercê de uma sociedade na qual essa economia planificada para a sociedade de hoje não funciona. E as pessoas sabem disso, né? Um exemplo disso também é a Venezuela. Não especifiquei aqui, mas a Venezuela carrega a herança do socialismo, né? Estou dando o exemplo dos dois países, ok? E o Vietnã, que é um país do sul da Ásia, que até hoje, né, eu coloquei como detalhe aqui, ó, aqui, ó, Partido Comunista do Vietnã, quer dizer, um governo que ainda manda no país desde esse período da Guerra Fria. Como que um país se desenvolve hoje se não houver essa diplomacia econômica, né? Se não houver a diplomacia de criação de blocos econômicos? Eu coloquei aqui em detalhe, né? A PEC, que é a PEC, União Europeia, NAFTA, Mercosul e existem outros, né? Que são os países que idealizam a venda e compra de produto por meio da importação e da exportação, tá? Então, coloquei aqui só para vocês terem noção, que são os países produtores e exportadores do mundo, a União Europeia, né, que é os países que têm como economia baseada na compra e venda de produtos por meio do euro, o NAFTA, né, que é a área de livre comércio da América do Norte, considerado um dos blocos econômicos mais fortes do mundo, né, que integram Estados Unidos, Canadá e México. Mercosul, Mercado Comum do Sul, que era integrado por 5 países, né, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Venezuela suspensa pela essa condição econômica que vive até hoje de miséria, né, que todo mundo sabe que o país tem passado, tá? Então, para que o mundo se desenvolvesse, foi necessário que alguns países abdigassem a ideologia socialista, ou seja, para que as pessoas começassem a comprar e vender produtos. Caso contrário, eles continuariam sendo um país de economia fechada e de economia sucateada, né? Que não se desenvolve economicamente, ok? Então são algumas características simples aqui da Guerra Fria, só para dar um auxílio para algumas pessoas que de repente pode ser que caia no vestibular ou esteja acrescentando o conteúdo da disciplina de História ou Geografia que você esteja estudando aí, ok? Então
essa é a atividade de hoje. Deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, não esquece, tá? E pode fazer um comentário que eu vou estar respondendo seu comentário aí. Beleza? Abraço a todos!